Olá, meus amados e minhas amadas, a paz do Senhor esteja com vocês. Esse é o meu primeiro vídeo aqui do canal. Espero que o áudio esteja bom, pelo menos para escutar, né? Esteja razoável. Passei bastante tempo para começar esse canal, para começar isso aqui que Deus colocou no meu coração, mas demorei muito esperando o perfeito, né? Esperando que ficasse tudo em ordem, tudo perfeito, para poder começar. Sendo que nunca vai estar perfeito, nunca vai estar tudo em ordem para a gente começar, né? Algo novo. Às vezes a gente diz assim, o inimigo, né? Nos atrapalha, realmente o inimigo nos atrapalha, mas também às vezes o nosso maior inimigo, né? Não é só o diabo, nosso maior inimigo às vezes é a nossa cabeça mesmo, né? Que fica procurando meios de fugir do que tem que ser feito, né? Daquilo que Deus colocou como propósito na vida da gente. E aí eu fui buscando a melhor maneira, a melhor forma, mas decidi começar. Hoje é aqui o primeiro vídeo do canal, espero que seja o primeiro de muitos e muitos vídeos, né? Que eu tenha a consistência, a constância, a disciplina de continuar os próximos vídeos, né? Inclusive os estudos, porque esse canal aqui vai ser voltado para estudos, né? Estudos bíblicos, devocionais, palavra de Deus, enfim. E à medida que for tendo mais vídeos, né? Aí eu vou vendo o que a gente vai colocando, né? Se coloca aqui também receitas, algo de coisas de casa, né? Coisas de mulher mesmo, de dona de casa, de mesa posta, algo que eu gosto bastante, né? Uma mesa bem servida para a família. Enfim, vamos vendo, né? O que é que vai se adaptando aí ao longo dos vídeos, certo? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu relutei muito em começar por conta de vários probleminhas que vão acontecendo e a gente vai deixando de fazer, né, o que tem que ser feito por causa disso, como eu disse no início, né? E um dos problemas é o meu celular. A memória dele tá muito cheia. Já tentei apagar um monte de coisa dele, foto e tudo, mas ele persiste em ficar com a memória cheia. Então esse primeiro vídeo está sendo gravado com a webcam do meu notebook. Por isso a imagem não deve estar muito boa, né? Não é a melhor das imagens. E também o áudio, porque o meu microfone, eu tenho um microfone que eu comprei há um tempo, só que o meu microfone ele é para celular, ele é para iPhone, né? A entrada dele é assim, ó. E aí eu não consigo ligar no meu notebook. Então eu não consegui usar o microfone. Aí tentei vários fones de ouvido que eu tenho, só que nenhum deu certo. Enfim, o cão que lute, porque eu vou começar de qualquer jeito. Tô aqui bem pertinho da tela do computador, né, aqui do computador, para poder ficar o áudio melhor. Né? Caso fique muito baixo, vocês aumentam aí o volume no máximo na casa de vocês, certo? Mas eu não podia deixar para começar isso depois, esperando que fosse ter um microfone melhor ou um microfone que desse no computador ou esperar melhorar a memória do meu celular, né? Enfim. E aí eu resolvi unir o útil ao agradável, né? Que é fazer vídeos no YouTube com a questão da palavra mesmo. Porque Deus me cobrou há muitos anos, Ele vem me cobrando estudos da palavra, né? Que eu estude a palavra, que eu leia, que eu busque mais essa parte de estudo mesmo, né? Tem gente que Deus chama com o propósito de pregar, né? De ir por aí pregando, né? Em igrejas, de serem pastores, enfim. Né? Tem gente que Ele chama com dons de ir na casa das pessoas, fazer oração, né? Profetizar na vida das pessoas. Outras Ele usa como dom de cura, né? Para pessoas que sejam curadoras de outras pessoas, né? Usa pessoas também com dons de libertação, né? De espíritos, enfim. Deus usa pessoas de várias formas, né? Cada um na sua área, né? No seu modo. E a mim, eu entendi que Deus me chamou na área do estudo bíblico mesmo. É algo que eu gosto, mas é algo que eu confesso que eu procrastino muitas vezes.
E eu acredito que seja algo da maioria das pessoas aqui do canal, né? Assim, muita gente deve passar por isso, de procrastinar bastante, né? Essa questão de estudo, de oração, enfim. Vai fazendo uma coisa, faz outra, acorda de manhã, tem gente que tem filho, né? Vai deixar o filho na escola, ali prepara o lanche da criança, do marido, enfim. E aí leva o filho na escola e depois vai pro trabalho, depois, enfim, o dia passa e a pessoa não buscou a Deus, não orou, não fez um devocional, não leu uma Bíblia. Então, esse é um problema que eu também passo, né? E aí eu busquei unir o útil ao agradável, ou seja, o canal do YouTube vai me forçar a fazer o estudo diário, sem ficar enrolando muito, sem ficar buscando desculpas, sem colocar coisas na frente. Creio que Deus vai me ajudar nisso, né? Que Deus vai me ajudar com me dando força, me mostrando o caminho, assim como ele fez até hoje, né? Então, assim, essa questão de estudo da palavra, ele já me cobrou há alguns anos. Um dia eu vou ter a oportunidade de contar como foi que eu entendi isso, né? Como foi que Deus falou comigo, né? Que Ele queria agir comigo dessa forma, né? Nessa área, certo? Era isso que eu queria, unir uma coisa à outra, né? Unir o canal no YouTube e o estudo bíblico mesmo, né? Que é a intenção de levar a palavra para mais pessoas, incentivar outras mulheres, né? Outras pessoas no geral a quererem estudar mais a palavra, também para mim, né? Como forma de crescimento particular meu, né? De crescer particularmente, que vai me forçar a estudar, né? A me dedicar mais, porque eu tenho que trazer conteúdo para vocês, tá certo? Dito isso, né? Já quase 9 minutos aqui de introdução, né? Nesse meu primeiro vídeo. Eu trouxe aqui uma palavra, né? A partir do próximo vídeo, o que é que eu pretendo fazer? Trazer o estudo do livro de João, que é o livro que eu estou fazendo o estudo agora, né? Eu faço estudo capítulo a capítulo, e assim, dentro do capítulo tem vários textos, né? Os evangelhos, eles têm, dentro do capítulo, eles têm, por exemplo, uma parábola, depois tem outra parábola. Então, eu estudo não só um capítulo, mas eu estudo aquela parábola específica, certo? E aí, a partir do próximo vídeo, eu pretendo trazer o Evangelho de Jesus segundo João, divididinho assim, por partes, certo? Mas hoje, para iniciar, né, para ser o primeiro vídeo desse canal, eu queria trazer um estudo que eu fiz há alguns meses atrás, foi bem no começo do ano, sabe? De um vídeo do Douglas Gonçalves, o Jesuscope. Não sei se vocês acompanham, né? Quem é cristão deve conhecer. E eu fiz esse estudo lá no começo do ano. E aí, quando eu estava elaborando algo, pensando o que é que eu ia fazer de vídeo no primeiro vídeo, né, do canal, eu lembrei desse texto, desse estudo. E o estudo dele foi baseado no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou ler alguns trechos para vocês, certo, da Bíblia. Mas o tema central do estudo, né, desse estudo que ele faz, é que 99% de obediência não é obediência, é desobediência. Mesmo que seja 100% de desobediência, é desobediência, certo? E aí, eu fiz esse estudo lá no canal dele, né? Ele faz escrevendo, faz desenhos, enfim, ele faz. Eu vou fazer aqui do meu jeito, que é falando, né? Tentando explicar da forma como eu fiz esse estudo, né? Vou ponderar alguns outros pontos aqui do meu entendimento, né? Porque lá no vídeo dele, ele dá alguns entendimentos dele, né? E eu vou dar alguns outros pontos de vista meus também, tá certo? Então, eu vou ler alguns trechinhos aqui do livro de 1 Samuel, capítulo 15. O texto é um pouco longo, então eu vou dar uma resumida, tá bom? Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. O povo dele, por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Certo? Então Deus ordenou que Saul fosse com o seu exército, né, até os amalequitas e matasse tudo. Não sobrasse nada, nem boi, nem ovelhas, nem camelos, nem jumentos, nem sequer os recém-nascidos fossem poupados. Ninguém, nada que fosse deles fosse poupado. E aí lá na frente, lá no versículo 9, mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Ou seja, Saul foi lá para exterminar os amalequitas, só que ele poupou a vida do rei, né, do rei Agag, e os melhores bois, as melhores ovelhas, enfim. Aí Deus foi lá para Samuel e disse assim: Samuel, eu me arrependo de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul. Mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento à sua própria honra, e depois foi a Gilgal. E aí Samuel foi até Saul, né, para dizer o que Deus tinha falado para ele, né, que Deus não tinha, que Deus tinha se arrependido de ter colocado Saul, né, como rei, porque Saul tinha desobedecido ele. E aí Saul disse assim: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei todos os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo e o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu. E aí, aqui é uma parte bem importante do texto, né? Que é justamente aqui que Saul fala sobre obediência. Tocar a campainha aqui, eu tive que atender. Continuando, né? Samuel, né, respondeu Saul, porque Saul quis se justificar, dizendo que tinha obedecido a Deus, né, que tinha matado todos os amalequitas, né, apesar de ter deixado o rei Agag vivo, né, e ter poupado o melhor do rebanho deles, né. Ele justificou que não, que ele tinha feito isso porque ele ia sacrificar a Deus, né, esses animais. Ele guardou o melhor dos animais para sacrificar a Deus, né, para fazer holocaustos. E na cabeça dele, ele tinha sido obediente, sendo que ele não tinha sido, né? Porque Deus foi bem claro que ele queria que exterminasse tudo, inclusive os animais. E aí Samuel, né, em resposta a Saul, falou o seguinte: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então, aqui a gente pode ver que Saul, ele quis se justificar da sua desobediência com Deus, alegando que ali ele estava fazendo pelo melhor dos motivos, né? Que era para sacrificar a Deus, então para holocaustos a Deus, né? E aí ele quis justificar o erro, né? A desobediência dele a Deus, como se ele estivesse fazendo algo bom para justificar aquilo que ele tinha feito de desobediência, né? E aí Samuel disse: acaso vale mais fazer holocaustos e sacrifícios a Deus do que obedecê-lo? E aí nesse estudo, né, que eu fiz, né, junto lá com o canal do Jesus Call,
ele fala que ele ensina para os filhos dele, né, os 3 Is da obediência, que sempre que os filhos, que eles passarem uma tarefa, os filhos deles, pedirem alguma coisa aos filhos deles, né, sejam eles, né, os pais, ou um professor, enfim, alguma autoridade, que eles devem exercer os 3 Is da obediência, né, que é o primeiro I, é interno, tem que ser uma obediência de coração, né, não só assim, sabe assim, você, a pessoa te pede uma coisa, você, ai, que saco, tenho que fazer isso, e de coração fazer aquilo, né, principalmente o que Deus pediu, né, porque às vezes a gente pensa assim, que o que Deus está pedindo pra gente é ruim, ou porque na nossa cabeça a gente pensa que a gente sabe o melhor da nossa vida pra gente, né? Sendo que Deus, ele tá fora do tempo, né? Ele tá na eternidade. Então ele veio lá do comecinho, né? Quando a gente ainda era um embrião, como diz na Bíblia, lá em Salmos, né? Quando a gente ainda era um pequeno embrião. E ele veio até o final da nossa vida, até o último dia, até o nosso último suspiro. Então ele sabe o que é melhor pra gente. Só que na nossa cabeça a gente acha que sabe o que é melhor pra gente. E às vezes a gente acha que o que Deus está fazendo com a gente é injusto, não é o certo, enfim, que a gente pensa saber de alguma coisa, né? E aí às vezes ele pede uma coisa e a gente vai de má vontade, né? Faz por obrigação. A gente tem que pensar que a gente tem que fazer de coração e não da boca para fora. E aí tem o segundo I, que é o de imediato. Deus te pediu uma coisa, faz de imediato. Às vezes, o que é que eu entendo? Deus, e isso até biblicamente falando, algumas vezes promessas na vida da gente estão atreladas à obediência. E às vezes a gente atrasa certas promessas na nossa vida por desobediência. Então, assim, no caso dos hebreus, na época que eles saíram do Egito, dizem que o caminho que eles deveriam percorrer até chegar na Terra Prometida levaria, se eu não me engano, 40 dias, né? O percurso saindo do Egito até a Terra Prometida, com a quantidade de pessoas que tinham, né, no grupo, que eram milhares de pessoas, né? E o percurso, né, se for ver a questão da quilometragem e tudo, levariam cerca de uns 40 dias para eles se deslocarem do Egito até a Terra Prometida. Só que levaram 40 anos. Vocês têm noção do que uma promessa que levou, que era para levar dias, né? Assim, cerca de, sei lá, 2 meses, levou 40 anos para se concretizar. Por quê? Por questão de desobediência. O povo não teve paciência de esperar e simplesmente começaram a desobedecer a Deus, com ídolos que eles trouxeram do Egito, e começaram a desobedecer a Deus, né? De várias formas. Sendo idolatrando outros deuses, né? Era murmurando, enfim, cometendo vários pecados. E aí, o que levaria 40 dias, né? Ou, sei lá, 2 meses, enfim, levou 40 anos. Inclusive, os que saíram do Egito, nenhum deles conheceu a Terra Prometida, né? Com exceção de Josué e Caleb, né? Que Deus prometeu que eles conheceriam. Né? Uma outra história aí. Mas nenhum deles conheceu, também por desobediência. Então, assim, a desobediência nos leva a não viver a nossa promessa no tempo que Deus gostaria de nos fazer viver aquela promessa. E no caso do povo hebreu, né? Eles nem viveram a promessa por conta da desobediência. Então, assim, o segundo I, né, seria o I do imediato, de fazer imediatamente o que é pedido. Deus te pediu, faz imediatamente. Eu sei que é difícil, eu mesma sou prova viva de que é difícil. Muitas vezes eu não faço imediatamente, procrastino. A gente acaba fazendo até como Saul, né? Dá aquela engabelada, né? Como se a gente fosse conseguir engabelar Deus, né? Não, Senhor, mas é porque eu estou fazendo aqui outra coisa. Né? Também é para o Senhor isso aqui e tal. Enfim, não é o que ele pediu, né? Então, não interessa se a outra coisa que você está fazendo também é para ele, mas ele pediu foi isso, não foi aquilo. E o terceiro I é o I de inteiro. Se Deus te pediu para fazer uma sequência de coisas, você tem que
fazer a sequência de coisas que ele te pediu, né? Deus pediu para Saul, foi bem simples. Saul, bate as amalequitas, mata todo mundo. Homem, mulher, criança, recém-nascido, mata boi, ovelha, o gado inteiro, né? Os camelos. Nada que tem vida, você vai deixar sobrar. Você vai exterminar tudo. Aí Saul vai lá, mata todo mundo, né? Mata os bichos e tal. Aí disse, não, eu vou deixar esses bichos aqui, esses melhores aqui, vou guardar para fazer o holocausto a Deus, né? E também porque os soldados, né, iam repartir entre eles os despojos, né, dos melhores, do melhor do gado. Né? Então, ele queria fazer média com os soldados dele, né, com o povo. Inclusive, tem aqui essa parte que diz assim, ó, de madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Ou seja, ele ergueu um monumento para ele mesmo. Ele não quis honrar a Deus, ele honrou a ele mesmo. E isso mostra, assim, ele deixou o melhor do gado, né, o melhor dos animais, para que o exército dele tomasse como despojo, alegando que era para holocaustos. Mas isso era simplesmente para ele ganhar vantagem sobre o exército dele, sobre o povo. Olha, eu ganhei a guerra com os amalequitas, está aqui, eu trouxe os espólios para vocês. E ainda ergueu um monumento para ele. Então, assim, ele fez isso na intenção de honrar ele mesmo, né? Que ele era o rei. Então, assim, ele foi orgulhoso, né? Foi soberbo. E aí, o terceiro I da obediência é o I inteiro, né? De obedecer inteiramente tudo que foi pedido. Se Deus pedir para você fazer uma lista de 10 coisas, você tem que cumprir as 10 coisas, né? Não adianta cumprir 9. E aquela 10ª, você dizer, não, Senhor, é porque essa daqui eu não fiz, porque eu fiz essa outra aqui. Tipo, Deus mandou você orar todos os dias pela manhã. E aí você não conseguiu orar pela manhã, e você vai e ora, sei lá, depois do almoço. Você orou, mas foi no horário que Deus te pediu? Não, né? Foi depois do almoço, Deus pediu para orar de manhã. Então você não cumpriu inteiramente o pedido de Deus. E isso a gente faz demais, né? A gente sempre deixa um desses is de lado. Ou a gente, Deus pede pra gente fazer uma coisa e a gente não faz imediatamente. Deus pediu pra gente fazer uma coisa e a gente protela por anos, por horas, né? Assim, durante o dia. Deus pediu pra você fazer de manhã, você faz à noite. Ou você protela por dias. Deus te pediu pra você fazer um jejum e você tá dias adiando esse jejum. Ou Deus te pediu para orar por alguém e você não tá orando. Né? Você pode protelar por meses ou protelar por anos. E assim, a gente pode também faltar o I do inteiro, né? De ser por inteiro. A gente querer fazer 9 coisas e não fazer a 10ª que foi pedida. E querer justificar como Saul fez. Eu não matei todos os animais, mas foi porque eu guardei para fazer o holocausto ao Senhor. Mas não foi isso que Deus pediu. Não fez por inteiro. Alegando uma coisa adversa. Então a gente tem que, para ser 100% obediente, a gente tem que ser por inteiro, né, de coração, fazer mesmo porque é para Deus, fazer imediatamente, né, como Deus pedir, para que a gente não tarde certas promessas, certos milagres na nossa vida. E fazer por inteiro, que faça tudo que foi pedido, né, tudo que Deus nos pediu, que a gente possa fazer mesmo, não deixar faltar nada, nenhum item da lista do que ele pediu.